Continuando, caros alunos, nós vamos falar então agora sobre a atividade econômica do pau-brasil, tá? Primeira atividade econômica do nosso território, nossa terra, tá bom? O pau-brasil ele é tão importante, que ele chegou a dar nome ao nosso próprio país, né? Então, é algo assim da nossa história, né? Com uma importância fundamental. Se a gente quiser conhecer um pouquinho mais sobre o pau-brasil, a gente dá um pulinho na cidade de Porto Seguro, tá? Na Bahia, tá? Que é um centro turístico, né? Muito importante. Quem sabe agora no verão vai estar já mais fácil ir para lá, tá? E lá a gente pode conhecer, então, além do primeiro lugar que o Brasil foi ocupado, mais precisamente descoberto, né? Está lá o marco do descobrimento, inclusive, tá bom? Nós temos, então, lá na região, né, árvores de pau-brasil, e existe um pequeno comércio em torno desse produto. Né? Tem muitas histórias para contar. Bom, o pau-brasil, como nós já estamos falando, foi a primeira atividade, então, e ela foi explorada durante toda a época colonial, tá? Até no século XIX, o Brasil independente ainda se comerciava pau-brasil. No entanto, no século XVI, o pau-brasil teve uma importância fundamental, porque foi o primeiro grande produto dessa época. Tá? Já no final do século XVI, o açúcar, né, que é produzido a partir da cana-de-açúcar, começou a assumir maior importância. Tá? O pau-brasil ele já era conhecido pelos portugueses, né, no comércio oriental, tá? Na Índia, no sul da Índia, existem florestas semelhantes à Mata Atlântica, tá? No sul da Índia, e aonde existem espécies de pau-brasil também. E lá já era usado para a produção de tintas, para a produção de tecidos finos, que é a grande importância do pau-brasil na Europa. Né? O pau-brasil coincide com o surgimento do absolutismo na Europa. Tá? Né, o comércio para o Brasil coincide com isso. E é o momento, então, que a cor vermelha é a grande cor da nobreza, né, dos reis, tá, dos mantos reais. Até hoje tem essa tradição do tapete vermelho, né, do manto vermelho. Qualquer local assim, mais importante, mais sofisticado, é usado, então, a cor vermelha como símbolo dessa importância. Tá? E justamente era uma tinta, na época, obtida, né, através do pau-brasil. Existiam outros processos também, mas era do pau-brasil que se tirava uma tinta de melhor qualidade. Tá? Quando se inventou já as tintas químicas, se inventaram as tintas químicas, pouco a pouco o pau-brasil começou a declinar em termos de importância. Além disso, o pau-brasil era muito utilizado também para fazer adornos de móveis. Tá? Também peças bonitas nos navios, né, que eram navios de madeira na época, as caravelas e tal. Também se usava muitas vezes o pau-brasil para fazer aquelas carrancas, aqueles objetos, aquelas figuras, né, que eram colocadas na proa dos navios. Se usava o pau-brasil para isso também. Tá? Então é uma madeira que assumiu uma grande importância, principalmente para a produção de tintas. Bom, quando vieram para cá chamadas expedições exploradoras, caso Gaspar Lemos, tá? Gonçalo Coelho, se descobriu que tinha madeira aqui. Né? E logo em seguida, então, vieram expedições de Portugal justamente para a exploração desse tipo de madeira. Tá? E elas formavam, então, as chamadas feitorias, como vocês podem acompanhar aqui, estou com a seta, né? Que eram, então, as construções que os portugueses faziam onde eles estabeleciam o comércio. Muitas feitorias na África, por exemplo, eram verdadeiros castelos. Tá? Eram grandes construções, muito bem defendidas, inclusive. Aqui no Brasil, as feitorias raramente eram de pedras, eram mais feitas de madeira, tá? Barracões, e em volta era colocado, então, muitas vezes, né, uma paliçada de madeira, troncos de madeira para proteção com relação a um possível ataque de índios, de feras também. Né? Os portugueses temiam muito, né, as onças e tal. Eles não conheciam o território direito, e esses animais, então, sempre representavam um perigo. Como também os piratas franceses que começaram a chegar, né, os contrabandistas de madeira. Tá bom? Bom, então, quando os navios iam para cá, deixavam, às vezes, uma tripulação aqui. Né? Eventualmente, o navio seguia em direção à Índia, para trazer especiarias de lá. Na volta, passava aqui e pegava os troncos para o Brasil. Né? Quem fazia esse trabalho todo de retirada da madeira eram os índios, né?
e pouco a pouco os portugueses conseguiram estabelecer algum certo contato, né? Aproveitando inclusive de degredados ou de náufragos, né? Algumas embarcações que vinham para cá, o navio afundava, alguns desses tripulantes sobreviviam, conviviam com os índios, né? E acabavam aprendendo a língua, né? Posteriormente serviu de intérprete. Ou também se costumava deixar degredados, ou seja, pessoas punidas, seja por mau comportamento a bordo, né? Eventualmente um preso, né, comum lá de Portugal mesmo, era trazido, né, propositalmente deixado na costa, justamente para fazer esse papel posteriormente de intérprete, né? Aqueles que sobreviviam faziam esse papel então de intérprete. Bom, os portugueses então trocavam essa madeira, né, por objetos que eles traziam da Europa que eram de custo relativamente baixo para os europeus, né? Por exemplo, as facas, machados, né? Já havia indústria do vidro na Europa já desenvolvida, então os espelhos já eram bem conhecidos, né, e preços razoáveis, razoavelmente baratos, né? Traziam então esses produtos. Pedaços, panos também, panos grosseiros, que os índios, né, gostavam, não conheciam. Então, né? Então todo esse material era trocado pela madeira que os próprios índios cortavam, tá? Picavam, né? Cortavam os troncos em pedaços pequenos, levavam para a praia, e eles mesmos, muitas vezes, naquelas suas embarcações, naquelas suas canoas, né, levavam a madeira até o navio. Né? Lembrando que o navio não tinha porto ainda, né, não tinha portos, os navios ficavam ancorados nas baías, né, ficavam ancorados assim, a uma certa distância da praia, e todo o movimento então de carga para o navio tinha que ser levado nessas canoas, tá bom? Tá? Faltou uma ilustraçãozinha, a gente podia botar uma ilustraçãozinha sobre isso, né? Ficaria legal. Quem fazia esse comércio eram então, né, esses comerciantes de pau-brasil, que eram apelidados de brasileiros, né, com o tempo, tá? Que depois ficou para nós, qualquer habitante que nasce no Brasil, tá bom? Tá? E o direito de exploração dessa atividade era feita pela carta de arrendamento, né, um documento então que dava ao comerciante o direito de comerciar, né, essa madeira legalmente. Tá? Obviamente que ele tinha que pagar um direito para o governo português. Tá? O principal arrendatário foi Fernando de Noronha. Fernando de Noronha contratou grande parte do que é hoje o Nordeste, no litoral, para a exploração de pau-brasil. Tá? Inclusive a ilha que leva o nome dele. Depois ele se tornou donatário também, quando se criaram as capitanias hereditárias, ele também se tornou donatário. Né? Então Fernando de Noronha ficou muito conhecido nessa época, acabou que, né, aquela ilha famosa que o Brasil possui no Atlântico, né, é homenageada com o nome dele, né, dá em homenagem ao nome dele. Bom, além do comércio de madeira, também os animais eram muito procurados. Tá? Os papagaios amarelos, as araras, as onças. Tá? Quando não animal vivo, a pele desses animais, que os índios então forneciam mediante a troca também. Tá? Esses animais vivos, nem todos sobreviviam à viagem de volta para a Europa, eram vendidos lá como animais exóticos, né, para serem usados em gaiolas pela nobreza, né? Eventualmente naquelas feiras também, nas cidades portuguesas, né? Esses animais eram exibidos, né, como animais diferentes. Tudo lá. Então havia também, né, esse tipo de comércio, que era um comércio secundário, porque a madeira era muito mais importante. Além disso, também o litoral brasileiro foi muito usado para as armadas aguadas. O que era isso? Os navios, muitas vezes, preferiam passar pela costa brasileira do que passar pela costa da África. Aí vai por questão de regime de ventos, correntes marítimas. Né? Na realidade, o caminho era um pouco maior se viesse até o Brasil para depois seguir para a Índia. Mas, né, em virtude das navegações na época serem a vela, muito diferente de hoje, a navegação a motor, né, esses caminhos mais longos eventualmente eram preferidos, que davam mais rapidez na viagem. Né? Ao contrário do navio à vela, por exemplo, querer ir num caminho contrário aos ventos, né? Com correntes marítimas contrárias fortes também. Então, os navios costumavam passar na costa brasileira que seguiam para a Índia. E nessa passagem, eles paravam para abastecer o navio de água, que era uma das coisas mais importantes que faltava a bordo, né, com o tempo. Né? Também frutas, por causa do escorbuto, aquela doença que é uma infecção, né,
que acometiam muitos marinheiros, né? Então, para combater o escorbuto, também se procuravam muitas frutas que passaram a ser conhecidas graças né, a também esse contato com os índios. Tá? Então, isso também era uma questão importante. Esse mapa aqui, que é um mapa de época, tá? Ele é do século XVI, mostra um pouco, né, assim, além das costas brasileiras, né, mostra um pouco dessa novidade na Terra, né? Os habitantes, os índios, eles cortando a madeira. Os animais silvestres também aqui, né? Então, é bastante interessante esse mapa. É né, o símbolo do domínio português, né? Justamente parte do Brasil, que corresponde ao Tratado de Tordesilhas, né? Correto? Tá? Não aparece aqui por causa do corte que eu fiz, mas tem navios aqui na costa também, né? Navios que vinham, então, justamente buscar o pau-brasil cortado pelos índios. Ele é quase que um filme, né? Esse mapa, né? Contava uma fotografia, né? Tá certo? Né? Numa época que não existia filme, não existia fotografia, mas é um registro bastante interessante. Bem, na nossa próxima aula, eu vou falar um pouquinho sobre o açúcar. Tá? A partir de 1530, o açúcar começou a ter mais importância, né? E vai substituir justamente o pau-brasil. E aí, então, nós vamos entrar em outra atividade econômica, em outro ciclo, que a gente chama de então, do ciclo do açúcar. Tá bom? Então, até essa próxima aula. Eu vou puxar a minha cabeça aqui para a gente desligar, tá bom? E a gente faz uma outra gravação.